E a primeira coisa a fazer é buscar esse equilíbrio emocional para lidar consigo mesma e depois com o marido. Porque se eu não tenho controle emocional comigo mesma, eu tenho dificuldade, né, em lidar com as coisas difíceis, com aquilo que eu não queria estar vivendo, é muito difícil. É muito difícil de ter um relacionamento bom. Mas para você conseguir, né, esse autoconhecimento aí, entrar para dentro de si mesma, você precisa se conhecer melhor de verdade e mais profundamente. Porque tem coisas que às vezes você acha que, tá tudo bem, vou fazer esse mesmo, tá bom. Mas lá no fundo não tá nada bom para você. E às vezes você, tipo, coloca isso debaixo do tapete, sabe quando você coloca o lixinho debaixo do tapete? Você coloca isso debaixo do tapete e aí isso fica lá. Mas isso não quer dizer que o seu sentimento deixou de acontecer ou que a sujeira deixou de estar debaixo do tapete. Por isso, isso não é o que você deveria fazer. O importante é você realmente olhar para você de uma maneira tranquila e lidar com tudo que é de ruim para ficar mais fácil de seguir a vida, com alegria, com tranquilidade, sem tanto peso nos ombros. E assim, quando você conseguir fazer isso, você vai compreender melhor a origem desses seus sentimentos, que às vezes a gente tem, sabe que você já teve antes, mas não sabe de onde vem. Um exemplo é uma mulher que, mesmo tendo, por exemplo, uma mulher, eu estou dando um exemplo agora de uma mulher que tem um controle emocional, tá? Um exemplo de uma mulher que tem o controle emocional é uma mulher que, às vezes, ela já está pronta para ir para o trabalho, mas acontece que ela suja a blusa dela, não dá tempo dela trocar, e ela consegue ir trabalhar. Às vezes, ela pode até ter brigado com o marido antes, mas ela consegue agir de forma tranquila durante o dia do trabalho dela, sem deixar com que essa angústia desse momento ruim que ela passou antes de ir para o trabalho, que aconteceu, tanto a briga com o marido quanto sujar o uniforme de trabalho, ela consegue ir para o trabalho, lidar com isso com muita tranquilidade, sem deixar que esse sentimento, sabe, de raiva, esse sentimento negativo, tome conta do humor dela, ou que esse sentimento chegue a atrapalhar ela no trabalho. Porque, às vezes, tem pessoas que não conseguem e vão para o trabalho e não conseguem resolver nada, não conseguem desenvolver o trabalho naquele dia. E se a gente faz isso e acontecem muitos problemas diariamente, entende que você vai viver sempre procrastinando lá o trabalho que você tem que fazer porque você não tem controle emocional? Por isso a importância. E a mulher que tem esse controle emocional, esse equilíbrio, ela é muito mais segura de si mesma e sabe se olhar no espelho, falar, olha, isso foi péssimo que aconteceu, eu tô com ódio, mas eu não vou pensar nisso agora. Eu vou trabalhar e eu resolvo isso mais tarde. Entende? Que isso é importante a gente conseguir fazer. E não são muitas pessoas que conseguem de verdade. Como melhorar o controle emocional? Primeira coisa, eu falo que é respirar. Você tem que respirar. Para você não deixar que os sentimentos realmente te controlem, sabe? Te deixem agir sem pensar. Você tem que ganhar tempo para o seu racional começar a entrar em jogo e analisar a situação antes que o seu lado emocional tome as decisões voltado para emoções. O que é isso, gente? Sabe, quando você explode, você explodiu, você está no auge da sua emoção e é a parte emocional do seu cérebro que está tomando conta de você. Quando você respira, você dá um tempo para o seu emocional dar uma tranquilizada e você começa a raciocinar. E é isso que é importante. E como que você vai fazer isso, então? Você enche os pulmões de ar, deixa o ar ir até na barriga, contando até 6. Conta na inspiração até 6. Segura o ar por 2 segundos e solta o ar devagar por 6 segundos. O ideal é você repetir isso pelo menos 3 vezes, de 3 a 5 vezes, tá? Sempre com a sua atenção voltada para a sua respiração.
Que quando você entra em choque, entra em desespero, o emocional fica abalado, o cérebro falta um pouco de oxigênio nele. E aí, quando você controla a respiração, aí o cérebro vai ser melhor oxigenado, e aí você vai repensar uma maneira que é mais adequada para você responder. Porque você já vai estar melhor equilibrado emocionalmente para tomar todas as atitudes que você vai ter que tomar. E isso é sério, gente. É sério, tá? Não é brincadeira. Pensa direitinho aí, a hora que você tiver num momento desses. Porque quando você tiver com um sentimento forte, você tem que dar um nome a ele. Engraçado isso, não é? Eu acho isso, assim, incrível, porque, na verdade, a gente sente as coisas, mas a gente não dá nome para esses sentimentos. Então, o que você tem que fazer é isso. Se pergunte, qual é a minha sensação física agora? Porque às vezes você pode estar com raiva, você pode estar decepcionada, você pode estar irritada, você pode estar várias coisas. Então você tem que se perguntar e tentar entender qual é o real sentimento. Porque você só consegue lidar com as coisas, com seus sentimentos, quando você sabe qual é o sentimento que você teve. Aí sim, aí dá certo. Desse jeito, quando você conseguir fazer isso, você vai estar se conhecendo melhor, lidando realmente com as suas sensações, com os seus sentimentos. E isso vai fazer uma grande diferença, embora aparentemente seja fácil, mas não é fácil a gente parar num momento de dificuldade para pensar o que é isso que eu estou sentindo agora. Quando você conseguir, você vai realmente saber o que você sente. E aí sim, você vai conseguir buscar diminuir a intensidade desse sentimento. E aí eu vou falar aqui alguns sentimentos aí, que são palavras que vocês já estão cansados de conhecer, mas eu vou citar elas para você lembrar, porque isso é sensação, isso é sentimento. Então, por exemplo, feliz, calma, preocupada, confiante, com vergonha. Às vezes você sente vergonha por qualquer situação, vergonha de estar junto com uma pessoa que deu um escândalo, por exemplo. Seu sentimento é vergonha. Você tem que entender isso. Olha, tem outros sentimentos. Confusa, com medo. Com medo é diferente de com raiva, irritada, insatisfeita, com raiva, decepcionada, às vezes frustrada, né? Às vezes você espera que uma coisa vai dar certo e dá errado. Às vezes você pensa que você está com raiva, mas no fim você está frustrada. Então você tem que saber diferenciar. Triste, desanimada, tem muitas outras palavras aí que você vai, né, pensando aí na hora que você estiver nessa situação.